Olá, boa tarde. Terça-feira, 16 de maio, estamos no ar. Olha, a gente vai falar hoje sobre as principais notícias do estado. Entre elas, a Polícia Federal está em operação agora no estado contra um esquema para cobertar adulteração de pescados. E amanhã é dia de Chapecoense na Libertadores. E ainda no esporte, hein? Uma entrevista exclusiva com Edmundo. O Figueirense tinha uma coisa assim que eu acho que eu nunca tive em nenhum outro clube, que era a solidariedade, né? Os jogadores estavam sempre se reunindo, tirando um pouquinho do bicho ou do seu salário para ajudar o pessoal de comunidade carente. A gente visitava pelo menos uma vez por mês, quando dava o Hospital do Câncer. E lá a gente tinha noção um pouco assim do quanto a gente reclamava. E tem entrevista também sobre educação financeira. Você vai entender por que é tão importante falar sobre dinheiro com as crianças. E hoje é dia do Dr. Robson esclarecer dúvidas que os nossos telespectadores enviaram para o quadro O De Olho na Lei. Tem também previsão do tempo. Será que os dias permanecem assim ensolarados? O Meio-Dia Catarina está no ar. E 31, estaremos aqui com você até 1h30 da tarde. Hoje tem muita informação pra gente trocar aí com você. E lembrando sempre, né, Sibeli, que vocês de casa pode e deve fazer o programa junto com a gente, viu? Através das nossas redes sociais. A gente tá principalmente no WhatsApp, principalmente quando eu digo é o seguinte, é que a gente consegue ter uma interação mais instantânea via WhatsApp no 48 99904 9904. A nossa fanpage no Facebook é /Meio-Dia Catarina, Twitter e Instagram em @Meio-Dia Catarina. Use uma dessas ferramentas, mande seu recado. Pode ser reclamação aí da sua rua, um buraco, tá faltando luz, enfim, a coleta de esgoto não tá suficiente. Qualquer cidade do estado, viu? Mande a sua pergunta que a gente vai atrás, inclusive, de respostas, se é que cabe no momento. Aproveitando já, Sibeli, deixa eu registrar aqui, daqui a pouco a gente vai mostrar também já a foto da vencedora, na verdade a mãe dela, né? Mas foi quem levou na semana passada, quando a gente fez aqui, deu de presente um vale-compras da Marca Brasil e do Meio-Dia Catarina de R$500. E aí, quem levou ficou feliz da vida e já teve lá na Marca Brasil ontem e disse o seguinte, ó: boa tarde, Gustavo, passei aqui simplesmente para agradecer a oportunidade de ter participado dessa promoção do Dia das Mães. Ontem fui na loja Marca Brasil para retirar o prêmio e fui muito bem atendida. Todas foram uns amores. Amei tudo, não poderia ter sido melhor. Estão todos de parabéns. Aí está então a nossa vencedora, Sibeli, que deu o presente para a mamãe. Ela mandou aqui também a foto da mamãe dela. Muito legal, a gente fica feliz de ter ajudado e ter contribuído com você um pouquinho mais nesse dia especial que é o Dia das Mães. E siga nos assistindo. Olha só, a Polícia Federal está fazendo uma operação aqui em Santa Catarina para combater a corrupção no Ministério da Agricultura e da Pesca. A operação acontece nesse momento em pelo menos 7 cidades do estado. A Karina Coupe está apurando essas informações. Karina, boa tarde. Boa tarde, Sibeli. Boa tarde a todos que acompanham o Meio-Dia Catarina. Isso mesmo, essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal e está acontecendo em Balneário Camboriú, Itajaí, Blumenau, Jaraguá do Sul, Navegantes e também em Florianópolis e em São José. A operação que começou no início da manhã é para investigar um esquema de corrupção na Superintendência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui em Santa Catarina. O esquema de fraude envolve servidores que acobertavam a adulteração de pescados importados da China. A suspeita é que 2 grandes empresas importadoras não passavam por nenhuma fiscalização quando essas mercadorias chegavam aqui no Brasil. Assim, os peixes das espécies panga, merluza e polaca do Alasca iam para comercialização sem nenhuma inspeção. E há suspeita ainda de que esses peixes sofriam adulteração. Isso é, produtos químicos e água eram injetados nos peixes para aumentar o peso na hora de comercializar. A Polícia, então, Federal expediu 20 mandados de busca e apreensão, 12 de busca
busca pessoal e 5 de suspensão do exercício da função pública. O que se sabe até o momento é que 16 pessoas devem ser indiciadas nesse esquema de fraude e também 2 servidores do Ministério da Agricultura aqui de Santa Catarina devem ser afastados das suas funções. Uma operação bastante importante, afinal mexe com a população que era quem consumia esses produtos sem inspeção e muitas vezes adulterados. Sibeli. Obrigada, Karina, pelas informações. A Karina pode entrar a qualquer momento novamente conosco. Realmente é uma operação que envolve a saúde, né, da população. A população consome, compra o produto e não sabe o que está comendo em casa, né? Imagina. Mas agora a operação está ainda em andamento. Logo a gente deve ter mais informações e um balanço aí de tudo que foi feito pela Polícia Federal aqui no estado em relação a essa operação. Uma família se salvou por pouco de ser atingida por um desmoronamento na SC 340 em Dona Ema, no Vale do Itajaí. Isso foi no domingo. As fotos foram divulgadas e as informações também foram divulgadas somente hoje. Segundo os bombeiros, você está vendo imagens aí, segundo os bombeiros voluntários, o carro da vítima foi destruído, totalmente destruído ali, ó, por pedras, mas o condutor e a família dele, eles estavam todos do lado de fora do veículo, no acostamento, acudindo o filho, que passou mal instantes antes na beira da estrada. Os pais e um dos filhos não tiveram ferimentos e a criança que passou mal acabou tendo um corte no supercílio e no lábio, mas nada grave. O menino foi conduzido ao hospital para avaliação médica. Olha só, Sibeli, interessante, você pode ter certeza, tá? Daqui a algum tempo a gente vai passar ali nesse trecho da rodovia onde aconteceu esse incidente, né? E pode ter certeza, aí o que vai acontecer? Vai ter aquele paredão de cimento protegendo para que não ocorra de novo. É aquela velha história, né? O Brasil é o país do cadeado, o país do chaveiro do cadeado arrombado. Né? Primeiro acontece o problema para depois se tomar a solução. Quando a gente observa que várias encostas já poderiam ter sido tomada essa providência muito e muito antes. É uma cena que assusta, né? Porque muitas rodovias em Santa Catarina são assim. Por exemplo, a 282, quando você vai em direção a Rancho Queimado, Lages, tem vários paredões ali. Eles esperam primeiro cair para depois levantar. E quando eu digo eles esperam, é o governo federal, né? Que tem toda a necessidade e a urgência de fazer essas obras o quanto antes para evitar tragédias, né? É fundamental. Podia ter sido um acidente gravíssimo, aí o tamanho das pedras que caíram, né, da encosta. Por sorte, ninguém se feriu. É como o Gustavo disse, sorte mesmo. A partir de agora, realmente algo deve ser feito ali, mas é importante que as outras rodovias, as outras encostas aí que oferecem risco também sejam monitoradas, né, para evitar um acidente ou até uma tragédia aí entre motoristas e familiares. Foi retomadas as buscas pelo menino Christian, de 10 anos, que desapareceu há mais de 15 dias em Videira, no meio oeste. Vamos acompanhar. Na ação, mais de 30 bombeiros da região do Vale do Rio do Peixe estão auxiliando nas buscas pelo menino Christian, de 10 anos, que desapareceu no final do mês de abril em Videira. Ao todo, estão participando hoje 38 bombeiros. Né, da região, não só daqui da cidade de Videira, mas nas cidades próximas onde temos quartéis. Né? A gente dividiu em 4 equipes, né, e cada equipe vai ser responsável por uma região dentro desse raio de 1,5 km. Entendi. Vocês devem ficar entre hoje e amanhã? Hoje e amanhã o dia inteiro. Né? A gente vai passar a noite, inclusive vai ser montado um acampamento aqui, né? O pessoal vai passar a noite e amanhã de manhã será retomada as atividades. Então agora a busca é mais abrangente, mas vai ser feito realmente um pente fino para a gente tentar descartar a possibilidade dele estar nessa região. Há 2 semanas, depois de denúncias, mergulhadores realizaram buscas no rio e contaram com o apoio de um cão farejador. Mas, infelizmente, o menino não foi localizado. Isso, a gente já utilizou mergulhadores, né, em locais onde o menino costumava frequentar e também o uso de cães nas matas próximas da residência dele. E nessa região a gente não conseguiu localizá-lo. Desconsolados, a família do menino, amigos e a comunidade do campo experimental também estão saindo em busca da criança. Aflito, o que o pai mais deseja é abraçar o filho. Eu tô torcendo que ele esteja vivo, que volte com nós, né? Porque para mim é muito difícil, né? Assim, nunca me deu problema, nada, né? Sempre foi querido. Quem tiver qualquer informação de Christian, favor entrar em contato com a Polícia Civil de Videira. Qualquer informação, por favor, repasse à polícia. São 15 dias já que o menino está desaparecido. Os trabalhos continuam, então, hoje
E a qualquer momento a gente dá mais informações, qualquer novidade que venha aí dos bombeiros e da polícia. O Ministério Público de Contas está pedindo a abertura de 56 processos por gastos com diárias na Assembleia Legislativa do Estado. A repórter Bruna Matos tem mais informações. A procuradora Cibele Farias entregou na sexta-feira o parecer sobre o processo que envolve 31 milhões de reais gastos em diárias pela Assembleia Legislativa entre 2009 e 2011. O processo aguarda uma conclusão há mais de 5 anos e a entrega do documento é uma das últimas etapas do processo. A procuradora considera grave os achados durante a auditoria e determina que o Tribunal de Contas do Estado abra 56 processos de tomadas de contas especiais, uma para cada gabinete de deputados citado no relatório técnico. A Assembleia Legislativa afirma que acompanha o trabalho do Tribunal de Contas e que colabora com as apurações. De Florianópolis, Bruna Matos. Obrigada, Bruna, pelas informações. Olha só, e também tem um detalhe, né, Sibeli? A gente já observou em outros países do mundo, é claro que é uma outra cultura e tudo mais, é uma questão cultural do Brasil, a máquina inchada, isso vem desde os tempos de Portugal, mas tem um detalhe, será que precisa de tanto auxílio? Auxílio moradia, auxílio terno, auxílio gasolina, motorista, carro particular? Dá para reduzir a máquina. O Brasil vive uma crise, né? Se você vive uma crise, não adianta só reduzir os custos do empresário. O poder público tem que dar o exemplo. Né? E quando você observa os números do que foi gasto da Assembleia Legislativa, e teve uma redução, hein? De 2016 para 2017, ou de 2015 para 2016, houve uma redução ainda. E os gastos são absurdos, mas são estruturas extremamente inchadas. Quando a gente vê em outros países, por exemplo, um deputado que vai trabalhar de metrô, aqui ainda nem tem, né? Mas vai trabalhar em transporte público, tem um telefonista e divide assessores com outros parlamentares. E ponto final, é isso que tem. E aqui não, a máquina é gigante. Aí tem 20, 40, 50 num gabinete. Tá louco, né? Não tem como dar certo. Novos PMs tiveram aula inaugural em Lages. O Alan Borges tem os detalhes pra gente. Os 58 novos policiais que reforçarão o efetivo da PM tiveram a aula inaugural no curso de formação de soldados em Lages, aqui na Serra Catarinense. A turma faz parte do montante de 950 policiais que foram convocados pelo governo do estado. A ideia do comandante é reforçar o efetivo da PM nos pequenos municípios da região. Hoje, atualmente, a Polícia Militar possui 10.380 policiais. Em Lages, são 350. O número menor do que da década de 80, por exemplo, quando havia 13 mil. Por isso, pelo menos até 2019, a Polícia Militar precisará de 700 novos policiais por ano para repor o número de baixas. De Lages, Alan Borges. Tá certo. Aí a aula inaugural, eles ainda têm que terminar, né, essa etapa para depois sim poder ir para as ruas do estado. Isso só deve acontecer lá pelo ano que vem. Então a gente espera que cada vez mais efetivo esteja atuando aqui no estado. A gente sabe como é importante a polícia na rua cada vez mais, né, Gustavo? Deixa eu voltar para cá. A gente tem recado? Tem sim, o pessoal já está interagindo conosco via WhatsApp no 489-9904-9904, meio-dia 43 agora. E olha só, quem mandou o recado foi o Tapajara, lá do Jardim Atlântico. E ele falando sobre a questão de gastos públicos e tudo mais. Ele falou assim, ó, depois do que tenho visto nos últimos tempos, roubam da saúde, da educação, etc., nada mais me surpreende, muitos empresários presos, poucos políticos na cadeia, quem está solto negando até o fim e o povo invariavelmente pagando a conta. É o que de fato tem acontecido há um bom tempo já no Brasil. E é o sentimento de muitos brasileiros, né? Exatamente. Paga tanto imposto, né? E o retorno... porque a gente paga imposto dobrado, né? Você paga imposto para saúde, tem que pagar a escola particular na maioria das vezes. Você paga imposto para saúde, tem que pagar um plano de saúde. Você paga, enfim, né? Paga imposto para transporte público, tem que ter um carro. Enfim, é terrível, terrível mesmo. Reclamação geral, né, dos brasileiros. Bom, mas depois do intervalo tem futebol. Tem sim uma entrevista exclusiva com a fera, o animal Edmundo. O Figueirense tinha uma coisa assim que eu acho que eu nunca tive em nenhum outro clube, que era a solidariedade, né? Os jogadores estavam sempre se reunindo, tirando um pouquinho do bicho ou do seu salário para ajudar o pessoal de comunidade carente. A gente visitava pelo menos uma vez por mês, quando dava o Hospital do Câncer. E lá a gente tinha noção um pouco assim do quanto a gente reclamava. Meio-dia e
11h48, estamos ao vivo com você. Chegou a hora de falar de esporte, futebol. É isso aí, Sibeli. Ó, lembrando, sempre vai interagindo conosco via as redes sociais. Aí a Sibeli já está conectada no nosso WhatsApp. Então é o seguinte, começamos o programa de hoje falando sobre o Criciúma. Na partida de estreia, perdeu para o Santa Cruz em casa por 2-1. Agora o Tigre vai jogar fora de casa e é contra o Oeste, hein? Vai rever o Roberto Cavallo, que é o técnico lá do Oeste. Vamos dar uma olhadinha na matéria? Olha só a novidade aí, que saiu no site da radiodifusora AM de Sara. Fica do ladinho de Criciúma. Goleiro Luiz volta ao Tigre contra o Oeste. Baita reforço, hein? O goleiro Luiz, que não atuou no jogo da estreia da Série B contra o Santa por causa de uma contratura muscular, retorna ao time titular no jogo contra o Oeste lá em São Paulo. O goleiro titular do Tigre sentiu uma lesão no jogo treino contra o Figueira. Ele tentou retornar contra o Santa Cruz na estreia da Série B, mas voltou a sentir e acabou sendo vetado. Então, confirmado, o Luiz vai para campo no sábado, é o jogo entre Oeste e Criciúma lá em São Paulo, segunda rodada da Série B. Fazer contato agora com a redação, lá está o Lucas Miranda para dar um panorama geral do que está acontecendo com os nossos times, Luquinhas, contratações ou já fecharam em ciclos de contratações, séries A, B e C do Brasileirão, e você vai começar falando sobre a Chapecoense, né, que já está em Buenos Aires. Exatamente, Gustavo, boa tarde para você, boa tarde para a Sibeli, todo mundo ligado no meio-dia Catarina. Exatamente, a Chapecoense chegou ontem lá em Buenos Aires, já realizou um trabalho lá na academia do hotel em que está hospedado. A Chapecoense que amanhã às 9h45 da noite enfrenta o Lanús pela Libertadores. Se perder, a Chape está eliminada, por isso um jogo bastante importante aí para a Chapecoense. E além da questão da Libertadores, a Chapecoense precisa se manter pelo menos em terceiro lugar no grupo para poder se classificar para a Sul-Americana. O regulamento mudou e agora o campeão não tem mais vaga garantida na próxima competição. Por isso, pelo menos em terceiro lugar, a Chapecoense precisa ficar e um empate, de repente, poderia ser um bom resultado aí para a Chapecoense diante do Lanús. Como é uma sequência muito grande de competições que a Chapecoense está enfrentando, vão ser alguns jogadores poupados, inclusive o Moisés Ribeiro. O João Pedro, deve voltar para o seu lugar ali no meio-campo. Portanto, a Chapecoense vai poupando alguns jogadores, fazendo alguns remendos, porque são muitas competições e, portanto, a Chapecoense precisa aí se reinventar o tempo todo para poder estar em cima e muito bem nas competições. O Avaí, portanto, é o próximo time que a gente vai falando aí. O Marco Antônio é um jogador que está sendo procurado, você vê ele na imagem. Ele já passou pelo Figueirense e é um meia que está sendo contactado pelo Avaí. Nesse momento, portanto, o Avaí vai pensando em contratações depois da estreia aí em 0-0 com vitória dentro de casa, um resultado que não era esperado, aquele pênalti ainda rende, o Marquinhos já reclamou, inclusive, deu declaração falando que o time começou prejudicado no Campeonato Brasileiro e, de fato, foi prejudicado porque aquele pênalti poderia originar gol. O pênalti não era gol, mas poderia originar o gol e, portanto, o Avaí poderia ter saído com 3 pontos aí da ressacada nesse primeiro jogo. Falando agora de Série B, falando de Figueirense, o clima está muito bom lá no CT, viu? Olha aí a cara do Jorge Henrique, todo feliz, justamente porque ele fez uma boa atuação contra o Goiás, 1-0 sobre o Goiás. O Jorge Henrique foi quem roubou a bola aí para o começo da jogada que fez o gol, e ele está confirmado aí para a próxima partida do Figueirense, jogo contra o próprio Náutico, e o Náutico do Marco Antônio, às 4 horas no estádio Orlando Scarpelli, no próximo sábado. Portanto, o Figueirense enfrenta o Náutico, e aí todo o elenco está à disposição para essa partida. Agora a gente fala do Joinville, o presidente Johnny Stasson, ele falou, Gustavo, que a situação não está muito boa por lá, viu? A gente tem imagens dele aí também. A questão financeira, o Joinville está passando por algumas dificuldades para poder pagar bichos e algumas pendências financeiras, de fato, que tem que realizar com alguns jogadores e ex-jogadores também. Ele falou que, de fato, o Joinville vai tentar realizar o pagamento dessas pendências aí até o segundo semestre de 2017, está buscando patrocinadores para isso. E agora, fugindo um pouco aí, Gustavo, da questão do futebol, uma informação que surgiu agora de manhã, trazida pelo Juan Todescati. O Jean Loureiro, ele fez a solicitação para o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, para trazer para Florianópolis a Arena do Futuro, uma estrutura modular que foi utilizada nos Jogos Olímpicos do Rio e pode aí vir para Florianópolis, já foi sinalizado, portanto, pelo ministro Leonardo Pisciani, e é uma estrutura que ela pode ser desmontada, né? E pode ser trazida, portanto, para Florianópolis. A ideia inicial é que ela virasse 4 escolas, mas agora pode ser remontada aqui em Florianópolis, utilizada aí para eventos esportivos e também para shows. Para eventos esportivos ela tem 12 mil lugares e para shows 17 mil lugares, portanto pode ser uma estrutura que pode estar aparecendo aí em Florianópolis. Gustavo. Muito bem, obrigado, Luquinhas, pelas informações. Amanhã é dia de Virou Viral, quarta-feira aqui no Meio-Dia Catarina. E o que você está preparando, o que você está aprontando para amanhã, hein?
Pois é, Gustavo, a gente conseguiu trazer mais um convidado, alguém quis participar desse quadro mais uma vez, e agora a gente trouxe uma blogueira e ela vai fazer toda a minha imagem para eu virar famoso aí nas redes sociais. É? Será que vai dar certo? Vamos ver. Opa, vamos acompanhar então amanhã, já tô curioso para ver. Valeu, Luquinhas, Tá um grande abraço. Até mais, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tá aí, então, Lucas Miranda, e a gente aproveita também para dar uma passadinha no nosso WhatsApp para saber quem tá interagindo conosco. Cibele Fávero, por favor. Anderson do Cerrito, mandar um abraço pro Anderson. Opa, obrigado, Anderson. Lucionei Ferreira também tá aqui com a gente. E o Cláudio Neide Chapecó tá perguntando se a Chape tem chance de ir pra Libertadores, falando já do jogo de amanhã. É muito importante esse jogo pra Chapecoense e não depende só dela, né? Vai precisar vencer esse jogo com o Lanús, também fazer resultado contra o Zulia da Venezuela, pra daí sim sonhar, pois não depende mais só dela, sonhar com uma passagem à próxima fase. O fato é, se a Chape perder amanhã pro Lanús lá em Buenos Aires, já era. A Chapecoense estaria eliminada da Libertadores da América, o que já seria um grande feito, porque tá fazendo uma competição no mínimo razoável, né, Mu? Tá disputando, ainda tá lutando por vaga, porque a gente imaginava que uma Chapecoense reconstruída... Não chegaria até Exatamente, aqui, né? Ia dar até vexame numa Libertadores da América, né? O que seria absolutamente compreensível. E a gente segue falando de esporte porque tivemos agora, há pouco tempo, no lançamento oficial da camisa do Figueirense, a TV Catarina foi convidada pelo Figueirense, fica aqui o agradecimento do convite, a participar de uma entrevista com a fera Edmundo, o animal Edmundo, uma entrevista que eu tive a oportunidade de fazer com esse cara que marcou a época no Furacão do Estreito e até hoje está assim no coração do torcedor do Figueira. Vamos ver. Especificamente do Figueira, de 2005, daquele ano que tu estivesses aqui, qual a lembrança mais bacana aí, que sempre te recordas e te dá orgulho de lembrar? Cara, tem muita coisa, mas eu tenho uma relação humana com as pessoas muito boa, muito bacana, assim, eu gosto de pessoas, acho que todas as pessoas são do bem, enfim, e o Figueirense tinha uma coisa assim que eu acho que eu nunca tive em nenhum outro clube, que era a solidariedade, né? Os jogadores estavam sempre se reunindo, tirando um pouquinho do bicho ou do seu salário para ajudar o pessoal de comunidade carente. A gente visitava pelo menos uma vez por mês, quando dava o Hospital do Câncer. E lá a gente tinha noção um pouco assim do quanto a gente reclamava. Voltando exatamente em 2005, do Adilson, você falou, eu lembro bem porque eu era repórter de rádio à época, acompanhava o Figueirense, teve um momento que foi o mais surpreendente daquela temporada, talvez, que a principal contratação no futebol de Santa Catarina foi colocada no banco pelo Adilson. Eu gostaria que tu relatasse como é que foi essa situação em que o Adilson te colocou na reserva, a conversa contigo, como é que tu te sentiu, porque a torcida não aceitava, não. Não, assim, o que aconteceu? Eu falei que teve um momento difícil, eu me machuquei, cheguei a pedir pro Zé Carlos para rescindir o meu contrato. Ao chegar aqui, a fisioterapia era aqui. Tinha que vir de lá até aqui para fazer a fisioterapia. E, enfim, o meu advogado foi quem fez meu contrato, veio até aqui para desfazer o contrato. E o Zé Carlos me chamou, falou, pô, não faz isso. O campeonato é longo, espera. Aí quando o Adilson chegou e dentro do sistema dele de jogo, ele entendia que não tinha onde jogar. E realmente, os outros técnicos, nada contra o Marco Aurélio e nem o Zé Mário, me colocavam de atacante. E o Figueirense era um time que jogava no contra-ataque. Então eu não conseguia acompanhar a velocidade do jogo, né? Eu não conseguia, em função da idade, enfim. E aí depois, conversando com o Adilson, ele fez de uma maneira que quando a gente estava sem a bola, eu era centroavante, então eu precisava voltar. E quando o Figueirense estava com a bola, eu era meia. Para que o Marquinhos, acho que é Marquinhos, e o Adriano. Isso. Não, Marquinhos Paraná não, é outro menino de veloz de lado de campo. Pedalada? Alexandre Pedalada, esse mesmo. Então, era para que o Alexandre e o Adriano, eles que voltavam para marcar e eles que atacavam. Claro que a gente tinha saída
do Carlos Alberto por um lado, do Michel Basto pelo outro, que era bastante veloz, né? E eu ficava na armação do time e por não me desgastar para voltar, eu chegava dentro da área como fator surpresa e acabava aproveitando o cruzamento, aproveitando o rebote. E a partir daí começou o meu desempenho a ser melhor e a fazer gols. Enfim, e aí todo mundo fica contente. Mas o Adilson é meu amigo, meu irmão, assim, fora daqui. E em nenhum momento eu fiquei chateado ou triste, porque eu tinha certeza absoluta que a ideia dele era a melhor para o Figueirense. E esse era o intuito de toda a equipe. Edmundo, a gente já teve a possibilidade de trabalhar juntos em transmissões e uma coisa bacana que eu sempre gostei de falar nas transmissões, nos jogos do Figueirense, evidentemente, quando você participava como comentarista, era dizer: o Edmundo é o maior artilheiro da história do Figueirense numa só edição de Campeonato Brasileiro. Daí a gente sempre lembrou, né? Lá de Caxias do Sul, do Edilson Pereira de Carvalho. Seriam mais 3 na conta, né? E pior de tudo é que esses 3 fazem falta na artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Os 3 maiores artilheiros são Roberto, Romário e eu. E eu estou exatamente a 3 gols do Romário. Se eu não tivesse me roubado aqueles 3 gols. Eu acho que no final do campeonato ele não fez falta, porque o Figueirense se livrou com uma rodada de antecipação, depois fizemos uma festa linda aqui contra o Santos, já sem alguns titulares, já preparando o time para a temporada seguinte, né? E, enfim, mas por um time que passou o campeonato inteiro lá embaixo na tabela, sem dúvida nenhuma, podia fazer diferença. Isso assim, acho que o futebol ele é coletivo. Eu acabei fazendo os gols, mas graças a esse estilo de jogo que o Adilson implantou, que me dava liberdade para poder desenvolver o meu futebol com força, com técnica, com disposição e com gente para correr para mim, que era fundamental. Bacana a entrevista, né? Legal, Edmundo que marcou época no Figueirense, até hoje, sem sombra de dúvida, o torcedor do Figueirense tem saudade dele, porque muita categoria, e foi aqui no Figueirense que ele voltou a jogar em grande nível, inclusive depois, na sequência, se despediu da carreira jogando pelo Palmeiras. E tem gente participando lá? Tem gente falando exatamente sobre o Edmundo. O Lucionei Ferreira, de Santo Amaro da Imperatriz, disse que o Edmundo é um cara sensacional mesmo e mandou abraços. A Gislaine de Florianópolis está participando também, o Marcos também aqui da capital. E o André, ontem ele mandou uma mensagem pra gente e hoje ele mandou de novo, porque ele continua aí bem chateado com o comportamento do jogador Thiago Luiz. Sim. Ele diz que discorda totalmente do comportamento do Thiago Luiz em campo e que acha que ele tem até um caráter duvidoso pelo que ele fez no jogo. E ele segue nos assistindo, nos acompanhando. É aquela história do fair play, né? Que o goleiro do Figueirense e tal também vinha caindo bastante no jogo, valorizando quando caía. E o Thiago Luiz, em determinado momento, não cedeu ao fair play, foi pra cima e a rapaziada ficou na bronca. O fair play não tá na regra, né? É um acordo de cavalheiros. Aí, como você bem colocou... Como é que é o nome dele? André, como você bem colocou, a questão vai de pessoa para pessoa, né? Vai de jogador para jogador. Tem jogador que é cavalheiro, né? Assume esse compromisso e outros não. No caso do Thiago Luiz, ele prefere não assumir. recado dado. Depois do intervalo tem entrevista sobre educação financeira e você vai saber por que é tão importante falar sobre dinheiro com as crianças. Tem também a previsão do tempo, 1 e 2, e a gente volta já. 1:06, 21 graus na capital catarinense. Vamos dar uma olhada agora como é que está a movimentação nas pontes que ligam ilha e continente. Olha lá,
Ponte Pedro Ivo Campos, que faz o sentido continente-ilha, movimentação absolutamente tranquila. Ainda mais tranquila está a movimentação na Ponte Colombo Salles, que faz sentido inverso, ilha-continente. Observamos lá em cima também, Via Expressa tranquilo, também ali aquela via que dá acesso a Coqueiros, Abraão, Itaquaçu, também tranquilo no momento a movimentação de veículos. Então, você que vai deixar ou entrar na ilha agora, está absolutamente tranquilo. E agora é a vez da Cibele com uma entrevistada para falar sobre educação financeira, mas para um público bem específico. Isso mesmo, Gustavo. A Priscila Dutra Galo, educadora, está aqui com a gente hoje para falar por que é tão importante educar os filhos em relação às finanças. Por que é tão importante falar sobre dinheiro com as crianças? Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Cibele. Primeiro porque as crianças elas fazem parte da estrutura familiar, né? Elas compõem o núcleo familiar. E quando você trata desse assunto com elas, você está preparando para o futuro, para que elas lidem melhor com as finanças quando chegarem na fase adulta. É importante aí, né? A gente percebe o comportamento da criança em relação às finanças quando chega nos extremos, né? Toda mãe passa, eu acho que talvez, né? Tomara que não, mas eu também posso passar por aquela cena que a criança faz um escândalo no shopping, faz um escândalo no supermercado, super comum, né? Mas isso reflete um pouco também de como a educação financeira está sendo aplicada para aquela criança. Exatamente. O comportamento da criança ele é meio que um reflexo do comportamento dos pais ou do hábito familiar. Então, quando você diz para a criança que você vai ao shopping para passear e, de repente, não dar algo que ela pede, para ela assimila o ir ao shopping, passear com algo que ela vai adquirir, algo que você vai dar para ela porque ela criou esse hábito de acordo com o formato que a família tem. A dica que explique para o seu filho que você vai ao supermercado fazer a compra do mês e o que vocês vão comprar. Explique para o filho que você vai ao shopping passear ao invés de comprar. E quando for para comprar, que vai trazer para casa algo para alguém da família. Então, uma dica importante, sempre deixar claro o que vai fazer antes de levar a criança no lugar. Dialogar com a criança, ela tem uma capacidade imensa de assimilar e compreender. Então, quanto mais você informar, mais conversar com ela e explicar cada passo que a família está dando, principalmente financeiramente, né? Ela vai entender, ela vai fazer parte, ela também vai tomar decisões financeiras junto à família. Dica boa, né, Gustavo? Demais. A gente que tem filho sabe. Priscila, na questão de você querer fazer as vontades da criança e não querer frustrá-la, mas também tem uma questão que impulsiona muito isso hoje, porque as crianças acabam consumindo conteúdos, por exemplo, de YouTube, onde tem aquelas meninas vlogueiras, né? Mas meninas de 8, 7, 10 anos de idade, essas meninas têm pais que têm dinheiro, né? E aí, eu comprei isso, comprei aquilo, e na escola a mesma coisa, minha amiguinha tem isso, minha amiguinha tem aquilo. Que dica você dá para um pai e para uma mãe que passam por situações como essa? Mas a menina ela tem, mas a minha vizinha tem. Conversar. Primeiro de tudo, conversar e orientar. É importante colocar para a criança que cada família tem uma estrutura. Cada família tem uma condição financeira diferente. Isso não quer dizer que você tem mais ou você tem menos do que aquela que está lá no vídeo do YouTube falando. Né? Que acabam virando referências. Exatamente. Né? Referências na escola, referências na internet. E é importante explicar que às vezes ela não é nem uma aquisição, ela ganhou para fazer uma propaganda. E isso é muito importante deixar claro para a criança, para o adolescente. E na escola é a mesma situação. Não é porque um coleguinha ganhou algo ou comprou algo que você também tem que ter essa aquisição. Conversar. É fundamental os pais tomarem essa postura de orientar os filhos, trazer eles para essa conversa, para a realidade do mundo financeiro, porque eles consomem, eles fazem parte disso. E a escola trazer isso também no ambiente escolar, colocar essas situações diferentes, a forma de olhar e abordar sobre as finanças é um trabalho em conjunto. Parte de casa e continua na escola. A estratégia de você adotar, por exemplo, dar mesada para crianças, isso ainda é uma prática que tu consideras boa, positiva, e além disso, a partir de que idade isso seria viável? A mesada não é uma questão obrigatória para uma família para trazer educação financeira. Perfeito. Tá? Ela, de acordo com a estrutura familiar, ela pode vir a ser aplicada ou não. Certo. É importante que o pai imponha um valor e observe o seu filho. Você não recebe um aumento de salário quando você quer.
Então, você também tem que deixar isso claro. É esse valor e você vai administrar. Oriente os gastos também. Muita conversa. Muita. A partir de que idade? Bom, uma criança menor, você pode dar uma semanada, não uma mesada, porque ela não tem uma noção muito grande do tempo e com isso talvez ela se perca na hora de administrar. Mas se você orientar que aquele valorzinho é para guloseima, para o gibi, para algo mais simples que ela queira e ela começar a administrar isso, aos poucos, à medida que ela cresce, ela vai ter capacidade de chegar na mesada e administrar por um tempo maior. Então, é positivo, sim. Cada família estipula o valor, cada família estipula a forma como vai orientar o gasto dessa mesada ou da semanada, mas é importante para que a criança tenha o contato. Uma criança muito pequena, você não vai dar o papel, ela não sabe o que é isso, não sabe o que é poupar ou fazer escolhas. Mas o fato de ter um cofrinho com as moedinhas, ela vai assimilando a informação. Você falou um pouquinho antes sobre a escola. A gente tem uma matéria, uma ideia inovadora aí na educação, tem uma matéria pronta aí para a gente colocar, que é na escola Oswaldo Machado, em Ponta das Canas, no norte da ilha. Os alunos lá, eles estão aprendendo, Priscila, matemática de um jeito diferente, pensando nisso. A ideia surgiu de uma professora. Vamos conferir. Números decimais. Eles podem ser um terror para quem está aprendendo matemática, mas se depender desta professora, o novo conteúdo vai se tornar um hábito. Para que esses cálculos cheios de números com vírgulas façam sentido, ela teve uma ideia. Quando eles veem esse monte de continhas nos livros, parece meio sem sentido, sem significado. E daí eu pensei em como fazer com que eles tivessem mais interesse. Para tornar o processo de aprendizagem mais fácil e mais atrativo, os alunos precisam calcular preços de itens que estão nesta tabela em 3 supermercados. Depois de preencher os dados, eles calculam a diferença de preços nos 3 estabelecimentos. E aí, além de aprender matemática, eles começam a economizar. Eu achei bem importante porque a gente ajuda nossos pais a ir no mercado certo e ver qual é as ofertas assim, que a gente está pesquisando para ajudar eles, né? Eu achei interessante porque eu estou aprendendo bem mais com esse negócio que a professora está fazendo. Aqui, eles também pesquisam sobre as diferenças de preços quando um produto é comprado à vista ou a prazo. Eu gostei porque é muito mais legal aprender no computador, pesquisando, do que aprender só em sala de aula, com quadro, assim, caderno. E é bem interessante para ajudar nossos pais a pesquisarem no mercado. É bem interessante. Ajuda para nós nos conscientizarmos, né, com os preços das ofertas que temos, né, e economizarmos muito dinheiro, né. E assim, a matemática passa a fazer parte da vida dos alunos, sem drama e com mais interesse. Eles fazem uma análise do preço das coisas, né? Passam a fazer uma reflexão e veem que as coisas estão caras, né? Os produtos estão caros, que está caro viver e que as coisas simplesmente não caem do céu. Tá aí, parabéns a essa professora por essa iniciativa. Uma boa maneira de fazer as crianças e os adolescentes entenderem o peso das finanças dentro de casa, né? Exato. Trazer através da matemática financeira, que trabalha em paralelo com a educação financeira, é uma forma muito tranquila das crianças aprenderem. Elas estão ali calculando o preço, juros, e isso traz já uma noção do que é a finança, né? Nós temos também um projeto, o Semente Próspera tem um projeto de educação financeira nas escolas, que é paralelo à matemática financeira. A matemática financeira você calcula o preço das coisas, né? A educação financeira ela vai trazer uma mudança de hábito e vai incluir na criança a percepção e a decisão do que comprar, o que não comprar, o que eu posso abdicar do consumo presente para talvez consumir no futuro. Consciência mesmo. Exatamente. Né? Então, em paralelo a esse projeto, essa professora está de parabéns, é uma iniciativa maravilhosa e temos sim que trazer essa noção cada vez mais para as crianças dentro de casa e na escola. A gente tem pergunta? Tem sim aqui no nosso WhatsApp, 489-9904-9904, é da Juscelia Amorim, ela é de Tubarão, perguntando assim, ó, minha filha sempre me pede algumas coisas do supermercado, e aí para não frustrá-la, para evitar problemas, para não vê-la chorar, acabo dando. Mas quando você quer mudar a cultura, não tem como não encontrar um conflito, né, Priscila? Não, a Juscelia, né? É a Juscelia, Priscila, tá. você. Sim. Juscelia, o dar para a criança
o que ela está pedindo, porque você está num momento ali de constrangimento, é algo que precisa ser mudado imediatamente, tá? Você, antes de ir ao supermercado, converse com a sua filha, mostre para ela o montante que vocês podem estar adquirindo, né, o valor que vocês estão levando para o supermercado, o que vocês precisam para dentro de casa, isso é muito importante. Então, converse, oriente e explique para ela, filha, precisamos ter isso aqui para dentro de casa, para o nosso consumo, para o nosso dia a dia. E talvez isso não é tão necessário. A partir do momento que você começa a falar com a criança do que é necessário, o que não é necessário, e mostrar para ela que isso pode trazer um ganho no futuro, ela começa a assimilar e vai mudando automaticamente o comportamento dela. Negocie também, às vezes, olha, hoje nós vamos ao supermercado e você tem direito a escolher algo que você queira muito. E no dia seguinte não pode. E aí ela começa a se habituar com a decisão da escolha e o momento que ela está no supermercado e evita qualquer constrangimento. Por tudo que a Priscila falou, a gente podia conversar aqui por horas sobre esse assunto. Dá para perceber que é um trabalho constante aí de insistência e persistência dos pais, né? Porque mesmo uma criança que tenha esse tipo de conversa pode ter uma crise ali, a mãe vai ter que saber como lidar. Então, é um trabalho constante, mas que vale a pena investir. Obrigada, Priscila, pela sua participação. A gente espera que você retorne aqui para a gente falar mais sobre esse e outros assuntos. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Priscila. Vamos agora de previsão do tempo e direto da Epagre Ciran. Quem vai conversar conosco é a Marilene de Lima. Boa tarde, Marilene. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos. Olha, tivemos hoje mais um dia começando aí com alguns nevoeiros pelo estado. E no decorrer do dia, essa condição aí de predomínio de céu claro, com muito sol e temperaturas que subiram rapidamente. Começamos o dia com temperaturas aqui na Grande Florianópolis, próximas de 13, 14 graus, e a previsão é que as máximas durante a tarde já fiquem mais próximas dos 24, 25 graus. A tendência para os dias seguintes é que aos poucos as temperaturas vão se elevando um pouco mais e deixando aí os dias bastante agradáveis. Hoje o vento soprou de sudeste e deve continuar assim até o final do dia, com intensidade fraca, moderada, o que dá essa sensação de temperatura bastante agradável. Isso aí também vai se repetir nos próximos dias, só que aí o vento muda de quadrante, passamos a ter vento de nordeste, o que vai começar a favorecer o aumento nas temperaturas. Essa condição de tempo está associada a essa presença de massa de ar seco sobre todo o sul do Brasil e que deixa o tempo bastante firme. Uma boa tarde a todos e ao pessoal aí que assiste o Meio Dia Catarina. Tá dado o recado aí, Marilene, nossa parceira da Epagre Ciran. Olha, você tem alguma dúvida aí em relação à área jurídica, que você precise de uma ajudinha? Mande o seu WhatsApp pra gente no 489-9904-9904, que a gente encaminha pro Dr. Robson, ele seleciona as principais perguntas da semana e responde pra você. E é o que ele vai fazer agora com uma das nossas telespectadoras que tinha dúvidas e encaminhou para ele. É o quadro De Olho na Lei. Boa tarde, Gustavo e Cibele. Boa tarde a todos que acompanham o Meio Dia Catarina. Nós temos uma pergunta hoje da Ana Carla Aragão de São José. Ela nos questiona se os estabelecimentos comerciais podem impedir pesquisas de preço. Ela disse que recentemente foi impedida por uma farmácia de fazer a pesquisa de preço. Ana Carla, de fato os estabelecimentos comerciais não podem impedir o consumidor de fazer pesquisas de preço ou orçamentos. Porém, eles podem sim regulamentar dentro de seus estabelecimentos as rotinas, como fotografar e filmar, mas impedir a pesquisa de fato não, tá ok? A segunda pergunta vem de Joinville, é de um telespectador que pediu para não ser identificado. Ele nos questionou se é verdade que todos que estão presos têm direito a receber o auxílio reclusão do INSS. A verdade é que não. Isso é um mito que foi propagado nas redes sociais e, esclarecendo essa dúvida, o auxílio reclusão do INSS é pago somente nos casos em que os requisitos da lei são preenchidos. E quais são eles? Ter qualidade de segurado na data da prisão, ou seja, tinha que estar com carteira assinada ou recolhendo INSS de alguma forma. Ele também tem que estar recluso em regime fechado ou semiaberto. E ainda, o último salário recebido na data da prisão não pode ser superior a R$ 1.292,43, que é o valor fixado em 2017
para recebimento do auxílio reclusão. Lembrando ainda que o auxílio reclusão é um valor pago aos dependentes daquele que está preso, ou seja, filhos menores de 21 anos e cônjuges. Então, não há, de fato, um direito do preso a receber auxílio reclusão. Isso é um benefício do INSS pago para a família daquele que está preso. Quero lembrar que o nosso quadro ele tem o objetivo de tirar dúvidas, mas havendo necessidade de maiores informações e detalhes, procure um profissional da advocacia, um advogado ou uma advogada, para se consultar. Por hoje era isso, um abraço e até semana que vem. Grande abraço, doutor Robson. Combinado então até semana que vem. Bom, depois do intervalo, tem mais Meio Dia Catarina com as respostas de telespectadores mandaram pra gente pelo WhatsApp. É isso aí, então fique com a gente. Voltamos na sequência, agora é meio-dia. É que meio-dia já passou faz um tempo, né? 1h21. 1h21, isso aí. Daqui a pouco a gente já volta. 1h24, estamos de volta. Muito obrigada pela participação de vocês pelo WhatsApp. Recebemos muitos recados. É isso aí, quem tá mandando um abraço pra gente via WhatsApp no 489-9904-9904 é o Eliseu e o Diogo. Eles são lá de Balneário Camboriú. Mandou uma foto, inclusive, com o filho dele, vestindo a camisa do Internacional de Porto Alegre. Ó, essa foto vai ficar separadinha, a gente mostra em breve, viu, seu Eliseu? Muito obrigado pela sua audiência em Balneário Camboriú. No dia 24 de maio, acontece o Bingo Solidário em prol do Cepom. A partir das 7 horas da noite, a gente tem imagem aí do convite no Lira Tênis Clube, 7 da noite, 24 de maio. A cartela é R$20 e eles estão aí com vários prêmios para você, TV de 40 polegadas, vale compras de R$1.000 em supermercados, tem muito mais. Lembrando que é solidário em prol aí de uma área do Cepom, uma ala do Cepom. Então, se você puder participar, 24 de maio, aqui na capital, 7 horas da noite, R$20 a cartela. Causa nobre, vale a pena participar sim. Olha só, o Giovanni, viu, Cibele, aqui de Florianópolis, ele nos mandou via WhatsApp a seguinte mensagem, abre aspas para o moço Giovanni, ó. As estruturas da Beira-Mar Norte não foram projetadas para sustentar tanto peso e várias árvores estão se inclinando porque não é feita a poda há muito tempo. Segundo ele, já liguei para a Prefeitura Municipal e nada. São 4 unidades com perigo eminente de tombar. E aí a gente entrou em contato com a Prefeitura que respondeu o seguinte: a Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, iniciou os serviços de poda na segunda-feira e a previsão é de que os trabalhos sigam até a próxima sexta. Bela participação do nosso telespectador. Aí o que ele faz? Se sentindo como um pagador de imposto e uma pessoa que cuida e gosta da cidade, fazendo a parte dele enquanto contribuinte, mostrando o que tem que ser feito. Use o nosso WhatsApp para isso também. Observou, reclamou, a gente ligou lá e a poda está sendo feita. Bem bacana. O William também mandou mensagem pra gente. O William dos Ingleses entrou em contato com a nossa equipe falando sobre um vazamento na Rua dos Pescadores. Você está vendo imagens aí. Ele disse que a Casan estava consertando um vazamento e que havia esse outro vazamento próximo ao local onde a Casan estava. Na oportunidade, ele questionou se arrumariam esse também, que ele mostra em fotos aí. Mas, segundo o William, teriam respondido a ele que o local não seria consertado pela Casan, já que o serviço seria de competência de uma empresa terceirizada por motivos contratuais. A nossa equipe entrou em contato para esclarecer essa história e a Casan respondeu o seguinte: temos a ocorrência registrada na nossa central de atendimento e o conserto está, sim, programado para ser executado entre hoje e amanhã. Sobre a resposta do funcionário, eles disseram que não há como saber sem conhecer detalhes do que aconteceu. Mas a suposição que fizeram é de que tenha sido uma equipe que não estivesse com os equipamentos necessários no momento para fazer esse tipo de serviço requerido. Aí a gente sabe que tem vários atendimentos para a Casan fazer e tudo mais, mas o pessoal também precisa sair para trabalhar com os equipamentos necessários, né, Sibeli? Sim, tem que estar o mínimo necessário equipado, que vai fazer, né? Mas eles vão voltar lá entre hoje e amanhã. Fica de olho. Se não voltarem, manda pra gente que a gente bota na tela
de novo. Bom, tem um recado aqui no WhatsApp, viu? Mais recados. Vamos lá, pessoal que está interagindo conosco no WhatsApp no 48 999049904. Tem problema no seu bairro, como a gente mostrou agora há pouco, né, Sibeli? Você manda aí que a gente vai atrás da resposta, viu? Mas também mandamos os parabéns para quem está de aniversário hoje. É o nosso telespectador lá de Biguaçu, Jefferson, do Jardim Janaína, assistindo a gente no dia do aniversário dele, uma honra para nós. Parabéns então, Jefferson aí do Jardim Janaína. Recebemos algumas fotos hoje, nós temos recebido durante o programa e a gente está separando, como o Gustavo disse, a gente mostra tudo aqui na sexta-feira. Se você tiver uma foto assistindo o nosso programa ou quiser mandar uma foto aí junto com seu filho, como o Diogo mandou, mande pra gente que a gente mostra com o maior carinho aqui. Você, né, nosso telespectador do Meio Dia Catarina. Ô, Chiru, tá confirmado lá aquela história lá dos ingressos lá ou é onda tua? Tu acha que vai rolar sim? Vai rolar sim. Vai rolar sim. Agora gostei. De quem que é mesmo show? Zezé de Camargo e Luciano, sexta-feira, na Fields Floripa. Zezé de Camargo e Luciano, sexta-feira, Fields Floripa. Showzaço. Vai ter sorteio de ingresso? Não, é presente, né? Evento da Band FM. Evento da Band FM exclusivaço, então, pra você aí de casa. Fique ligado no nosso Instagram, @meiodiacatarina. Já tens um número de ingressos que a gente vai dar de presente lá, ô Chiru? Número de ingressos? Número de ingressos que a gente vai dar de presente? Não sei ainda. Imaginei. Mas é uma surpresa, Mas uma ele surpresa. garante que tem. Presente pra surpresa. vocês, Zé de Camargo. A gente volta amanhã, 12h30. Valeu, gente. Grande abraço. E até amanhã, 12h30. Valeu.